Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e eu percebi que nos últimos tempos eu tenho lido muitos livros com a tal coisa da criança como personagem principal, a criança que nos conta aquela história, e são livros tão lindos e tão maravilhosos que tem crianças que crescem, evoluem e te contam aquela história. Talvez você chore um pouquinho ali no meio do caminho, então eu resolvi reunir seis livros que têm ótimas crianças como personagens principais para indicar para vocês. Mas antes eu já quero que você pense muito rápido e me deixe aqui nos comentários um livro que tem uma criança sensacional. E não vale ser assim, Harry Potter, não vale Harry Potter. Tem que ser outro livro com uma criança incrível, já me deixa aqui nos comentários. Começando pelo livro que eu terminei mais recente, vamos falar sobre Minha Vida Fora dos Trilhos. Esse livro vai contar a história da Abilene, uma menininha que acaba no Kansas porque o pai dela mandou para uma cidadezinha no Kansas. Ela não entende por completo o motivo do pai dela ter mandado ela para essa cidade tão longe dele, mas ela sabe que ele passou muito tempo nessa cidade, então ele viveu uma história ali e ela tá ansiosa para descobrir todos os personagens dessa história. Ela tem com ela um pedaço de jornal e lá tem alguns nomes assim de algumas pessoas da cidade e ela chega lá e ela começa a conhecer essas pessoas. É aí que ela descobre uma caixa de charutos com um monte de cartas e alguns objetos e ela começa a linkar uma história da cidade com aquelas cartas, com aqueles objetos e com o que estava rolando na época que aquilo aconteceu. Acaba sendo uma jornada muito incrível em que a Abilene vai conhecer mais sobre ela, sobre o pai dela, sobre aquela cidade, sobre todos aqueles personagens que estão ali ao redor dela e a gente vai crescendo junto com essa menininha, porque ela chega ali sem saber nada e a gente também, então a gente vai conhecendo a cidade junto com a Abilene e é incrível e sensacional. É um livro que vai te dar aquele quentinho no coração, aquela coisa boa, aquela nostalgia, aquela coisa do abraço, do conforto, e você vai se sentir muito feliz de você ter conhecido a Abilene e você vai curtir muito essa menininha. E a Claire Vanderpool também é autora de Em Algum Lugar nas Estrelas. Vamos falar mais uma vez desse livro nesse canal. Em Algum Lugar nas Estrelas, que também temos duas crianças super peculiares, que é o Jack e o Early. Eles são dois meninos que se conhecem no internato e o Early é um personagem super diferentão, ele é super metódico, ele fica um pouco afastado das outras pessoas, ele tem umas coisas próprias ali de invenção, de música, e ele está indo numa jornada, numa aventura, e o Jack vai junto com esse personagem. E o mais incrível de Algum Lugar nas Estrelas é que é aquele livro que você tem que embarcar junto com eles na história. Se você for muito cético, muito razão, muito pé no chão, você não consegue aproveitar tudo que essa história tem pra te mostrar, porque é uma história em que o real e a fantasia ela tem uma linha um pouco borrada ali no meio, e você não sabe muito bem o que é verdade, o que eles estão imaginando, o que eles estão inventando nessa história deles, então você tem que embarcar nessa junto com eles dois. No fim, é uma aventura muito legal. Sabe aquele filme Sessão da Tarde que tem aquela moral da história, aquela nostalgia, aquela coisa boa? É isso aqui que esse livro te traz. E Jack e Early, duas crianças que você quer trazer embora junto com você. O próximo livro que eu quero comentar com vocês é 7 Minutos Depois da Meia-Noite, ou A Monster's Call. E esse livro aqui eu ganhei de presente do Maremoto e foi muito bonito, porque ele falou que é um dos livros preferidos da vida dele e hoje, 7 Minutos Depois da Meia-Noite, é um dos livros preferidos da minha vida também. Esse livro aqui vai contar a história do Connor, um menininho que todos os dias, 7 minutos depois da meia-noite, um monstro aparece chamando ele na janela do quarto dele. A princípio, o Connor acha que ele é o bicho-papão, o pesadelo, o monstro que saiu do pesadelo dele e apareceu do nada na janela. Só que esse monstro começa a chamar ele e ele começa a pedir pro Connor a verdade. A mãe do Connor tem câncer, ela tá sofrendo com o finalzinho ali do tratamento e a gente vai ser guiado por esse menino nessa situação da mãe, da família, da imaginação e do monstro que chama ele toda madrugada e que leva ele para um passeio, sempre exigindo dele isso, a verdade. O que eu mais gosto de Chamado do Monstro é que ele trata com uma delicadeza e uma honestidade muito grande esse sentimento que a gente não entende muito bem quando a gente é criança, que é você ver alguém que você ama sofrendo, mas você não entende muito bem o que é que essa pessoa tá passando e você não sabe muito bem o que vai acontecer dali pra frente, você tem um monte de medos, então esse bolo, esse mix de sentimento, esse livro trata isso com uma verdade, uma simplicidade assim, muito legal.
é de chorar. Se você vai ler o livro, você vai assistir o filme depois, você vai chorar no filme também. Você vai querer arrancar o Connor no meio da história, porque você já tá entendendo para onde que vai ir e você não quer que aconteça o que vai acontecer. Mas é um livro que vai ter um lugar cativo no teu coração, porque é ali que ele fica, ele entra no nosso coração e ele fica ali. Próximo livro vem em continuação no próximo mês, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Ada, uma menina em que ela e o irmão conseguem fugir dos grandes centros da guerra e ir para o interior. Eles acabam parando na casa da Susan, uma mulher que nunca teve filhos, que não sabe lidar com criança, mas que vai ser o lar temporário de duas agora durante a guerra. E o que eles vão descobrir é que o tipo de amor que eles recebiam em casa e que eles vão receber da Susan é tipos de amores um pouco diferentes ali. Tem um vídeo aqui no canal bem completão sobre esse livro aqui, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, com todo o contexto histórico, toda a lindeza desse livro tá naquele vídeo lá. Aqui eu vou dizer que a Ada é aquela personagem que você tem que entender ela ao longo do livro e ela tem muita coisa pra te ensinar. Você aprende sobre família, amor, liberdade, sobre você se permitir a sentir algumas coisas, você não ficar sempre preso e sempre querendo evitar o pior, e tudo isso pelo olhar de uma criança, o que deixa tudo mais emocionante ainda. Então a Ada é aquela personagem que parece que ela não tem nada demais, mas ela tem muita coisa. E eu tenho mais 2 livros pra indicar pra vocês, só que vai ser bem rapidão esses dois. Um deles é Pax, eu já falei sobre esse livro aqui no canal, e ele vai tratar a história do Peter e do Pax, menino e raposa. O Peter, durante a guerra, o pai dele faz ele largar a raposa ali na floresta, porque eles não podem levar o animal junto com eles, só que o Peter vê que ele fez uma leve cagadinha ali, né, que ele não deveria ter deixado o Pax lá no meio da floresta, onde não conhece ninguém, não conhece nada. Tadinha da raposa que ficou lá na floresta. Então, quando eles chegam no destino, o Peter resolve fazer todo o trajeto de volta até encontrar o Pax, porque ele quer muito encontrar o amiguinho dele de novo e trazer o amiguinho dele junto com ele, por mais que tenha guerra. O bacana desse livro é que ele é dividido entre o Peter e a raposa, então é mais um daqueles livros que você tem que acreditar. Tu tem que acreditar que a raposa fala, que a raposa pensa, tem que embarcar nessa história junto com eles. E é um livro super rápido de ler, que você embarca nessa jornada junto com o Peter e é uma fofura. E o último livro que eu quero falar aqui, não vou falar muito sobre ele porque eu ainda estou lendo, que é O Bosque Selvagem. Esse livro aqui tem 2 crianças como personagens principais e tudo começa quando o irmãozinho da Prue acaba sendo levado por um bando de corvos. É corvos ou corvos? Eterna questão desse canal, é corvos ou corvos? A grande questão é, os pássaros levam esse bebê pra Floresta Impassável, uma floresta que todas as pessoas da vila que tentaram entrar não saíram mais dela. E a Prue e o Curtis, que é esse amigo dela, vão entrar na floresta e vão descobrir que essa floresta tem muita coisa escondida, muita coisa ali que o pessoal da vila não faz nem ideia que tá rolando. Tá sendo uma história bem divertida, principalmente porque tem essa questão de bicho que fala, e aí você vê uma pessoa que é meio humana comandando um grupo de coiotes, e ela organiza os coiotes, agora eles são soldados e tudo mais, então acaba mexendo com o nosso imaginário, assim, acaba sendo bem divertido esse livro, e eu não tenho muito pra contar pra vocês, eu não sei isso, porque eu ainda estou lendo mesmo, gente, estou na página 99, então super no início do livro, mas eu tô comentando pra vocês, porque quem gosta de livro com criança vai curtir. 2 crianças, uma aventura incrível numa floresta cheia de coisa maluca, é o tipo de livro que eu gosto. Prometo que depois que eu terminar eu volto pra contar pra vocês se a história desandou no meio do caminho ou não. E, gente, esses são os 6 livros que eu tinha pra indicar pra vocês com crianças como personagens principais. Se você ficou interessado, aqui no box de descrição tem um link de compra direto de todos esses livros aqui. Eu espero que você tenha curtido. Me deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses, se você também chorou com o Chamado do Monstro, se você já leu O Bosque Selvagem, a história desanda no meio do caminho ou não desanda. Já me conta aqui, porque daí eu quero saber já. Me siga nas redes sociais pra gente estender a nossa conversa, a gente sempre falar sobre livrinhos por aí. A gente se vê por aí. Beijos e tchau!